A Santa Maria avançava sob um vento quente, constante, carregando não apenas 40 homens, mas um peso que o Atlântico parecia sentir. A cada dia, a água trazia novos sinais, pequenos demais para serem provas, grandes demais para serem ignorados. E foi nesse limiar entre esperança e loucura que começou a noite mais tensa de toda a expedição. O dia começou como qualquer outro, mas logo o mar começou a oferecer detalhes estranhos. Um tronco grande, coberto de musgo fresco, um peixe desconhecido de cores vivas nadando próximo ao casco, uma rajada de vento com cheiro doce e algo que nenhum marinheiro havia sentido no meio do Atlântico. Juan de la Cosa analisou o tronco e disse: "Isso não veio de longe, a terra por perto." A frase correu o navio como fogo em pólvora. Alguns sorriram. Outros caíram de joelhos em agradecimento, mas os mais desconfiados olhavam com um misto de medo e esperança. Próximo era uma palavra relativa. E no mar, Perigosa. O motim, adormecido pelo cansaço, reacendeu com força. Um grupo exigia voltar imediatamente para a Espanha. Se há terra por perto, podemos voltar em segurança. Não precisamos arriscar mais. Já provamos que o mar não cai no fim. Colombo firme respondeu: "Se pararmos agora, jamais saberemos. E vocês jamais terão recompensa." Mas os homens não estavam preocupados com ouro, apenas com sobrevivência. Foi Pinzón quem evitou que a situação explodisse. "Se tivermos que morrer, morreremos indo para a frente, não fugindo." A frase ecoou como um desafio. E, por algum motivo, funcionou. Ao entardecer, quando o sol se aproximava do horizonte, algo fascinante aconteceu. A água começou a brilhar não com luz do sol, mas com pequenos pontos azuis como estrelas presas à superfície. Um brilho vivo que se movia conforme o mar era cortado pela proa do navio. Era bioluminescência, mas para aqueles homens era milagre, ou aviso. Um marinheiro sussurrou: "O mar está aceso. Alguma coisa vai acontecer." Outro respondeu: "É sinal de que estamos entrando em outro mundo." A noite se aproximava, e com ela, o momento que marcaria a expedição para sempre. A lua surgiu parcialmente coberta por nuvens. A Santa Maria avançava devagar. O silêncio era tão profundo que até o bater das ondas parecia distante. Foi então que aconteceu. Da proa, um grito rasgou a escuridão: "Terra! Terra! Eu sexto! Terra!" O navio explodiu em movimento. Homens correram de um lado para o outro. Uns choravam, outros riam. Alguns caíam de joelhos. A esperança, tão reprimida por semanas, explodiu como pólvora. Colombo correu para a proa com de la Cosa logo atrás. "Onde? Mostre ali, logo ali, eu juro." Eu vi uma sombra escura. Todos se inclinavam, apontavam, discutiam, mas havia um problema. Ninguém mais viu. O horizonte estava escuro. O mar calmo, nenhuma ilha, nenhuma montanha, nenhuma faixa de areia. Apenas sombras. Sombras que podiam ser nuvens. Ou podia ser imaginação. O homem que gritara insistia: "Eu vi! Juro pela minha vida!" Era terra, mas a mente humana, no limite, cria milagres. Quando os minutos passaram e nada apareceu no horizonte, a euforia deu lugar a algo pior do que medo. Desespero. Era mentira. Ele nos enganou. Estamos perdidos. A terra nunca virá. Colombo tentou acalmar. O grito foi precipitado, mas os sinais ainda são fortes. Ninguém queria ouvir. Tomás do Leão, o mesmo que havia tentado pular ao mar menos, começou a rir sozinho. Rir sem parar. Um riso vazio. Assustador. Um marinheiro murmurou: "Ele perdeu a razão." Outro completou: "Logo será a nossa vez." E a noite mal tinha começado. Enquanto todos reclamavam, Colombo permaneceu olhando para o horizonte. Ele observou algo que muitos ignoraram. O vento tinha mudado. Tornara-se mais quente, mais úmido, como se viesse de uma grande massa de terra. E a água parecia menos profunda, de cor ligeiramente diferente. Esses detalhes não eram coincidência. Ele murmurou para de la Cosa: "Estamos próximos." Mais do que eles imaginam. De la Cosa, cansado, respondeu: "Então rezemos para que seja logo." Algumas horas depois, o marinheiro que gritou terra começou a ter convulsões. Tremia, falava coisas desconexas, dizia ver luzes dançando sobre as ondas. Juan de la Cosa analisou. Exaustão, calor, pouca água. Ele está delirando. O problema é que muitos acreditaram que ele estava tendo visões. Alguns recuaram, supersticiosos. Outros se aproximaram, curiosos. A mente coletiva estava quebrando. Perto da madrugada, quando a lua finalmente desapareceu por completo, o navio mergulhou em total escuridão. Mas então, de repente, um cheiro forte de plantas atingiu o convés. Não era metálico como o mar. Não era salgado. Era o cheiro de vegetação, de folhas, de terra molhada. Os homens se levantaram lentamente. "Você sentiu isso? Cheiro de campo,
cheiro de floresta, cheiro de vida. Era real, não era imaginação. Algo estava próximo, muito próximo. A tripulação, esgotada, olhou para o horizonte invisível. Não havia terra, não havia luzes, não havia forma alguma, mas havia cheiro. Um cheiro que o mar não podia produzir. O cheiro do que os homens buscavam há semanas. O cheiro daquilo que mudaria o mundo. A madrugada avançava lentamente, carregando um silêncio pesado, quase sólido. O cheiro de vegetação permanecia no ar, invadindo o convés como uma presença invisível. Era impossível ignorar Low Era Fort, Fresco Riar. Mas a ausência de qualquer imagem no horizonte fazia esse cheiro parecer uma provocação cruel do Atlântico. Para homens que já haviam perdido a noção de tempo, sono e sanidade, era como receber uma promessa, sem prova alguma. Quando o aroma de planta se espalhou, alguns marinheiros caíram de joelhos, chorando como crianças. Outros levantaram os braços para o céu, agradecendo. Mas os mais exaustos reagiram de forma oposta. Se há cheiro de terra, então onde está ela? O mar está zombando de nós. Isso é bruxaria. O oceano quer enlouquecer a gente. A mente debilitada transforma esperança em ameaça com facilidade. Juan de la Cosa tentava manter todos focados. O cheiro é real. Não vem do mar. A terra próxima, eu garanto. Mas até sua voz tremia de cansaço. À medida que a noite avançava, mais homens começaram a mostrar sinais de instabilidade. Um deles, Alonso Tavera, olhou fixamente para a água durante minutos, sem piscar. Quando um grumete o chamou, ele respondeu: "Estou vendo eles lá embaixo." "Tem gente no fundo?" Outro marinheiro pálido como cera repetia sem parar. "Tem algo nos seguindo. Tem algo nos seguindo." Se houvesse algo real na água, menos baleias, tubarões, sombras, menos ninguém sabia, mas o imaginário coletivo já tinha criado suas próprias criaturas, e elas pareciam mais presentes do que qualquer animal real. Colombo escreveu na escuridão daquela madrugada: "A tripulação está à beira do descontrole. Se a terra não aparecer logo, temo que não haverá como conter o motim." Era a primeira vez, em todo o diário, que ele admitia, mesmo que apenas para si, a gravidade do perigo interno. Porque naquele momento, o maior inimigo não era o oceano, eram os próprios homens. O vento, antes constante, desapareceu subitamente. O mastro rangeu com um estalo seco. A vela maior ficou imóvel, inchada apenas pela lembrança do vento que passara. E então veio um som profundo, distorcido vindo da água. B1UM. Boom, como batidas lentas profundas, como se algo do tamanho de uma montanha se movesse nas profundezas. Os homens congelaram. É o fundo do mar abrindo. É o monstro do oeste. É o aviso final. Na verdade, provavelmente eram correntes encontrando bancos de algas densas, ou grandes massas de ar presas sob ondas Masparaels. Era o coração do oceano batendo, e nenhum deles queria estar ali para ouvir. Pouco antes do amanhecer, outro fenômeno estranho aconteceu. Uma luz pálida apareceu no horizonte. Não era sol. Não era luz. Não era estrela. Era uma mancha esbranquiçada, flutuando sobre a linha d'água. Os homens ficaram boquiabertos. É terra, é uma fogueira, é um espírito, é a costa! Colombo, tentando controlar o frenesi, disse: "Nenhuma luz flutua no mar. Isso é um sinal." Mas a verdade é que nem ele sabia o que era. Alguns historiadores sugerem que era fósforo bioluminescente acumulado, outros que era reflexo em nuvens baixas. Outros ainda que podia ser luz de pássaros fosforescentes em massa. O que importa é que os marinheiros acreditaram. E esperança demais, tão perto da loucura, pode causar caos. O homem que havia gritado terra na noite anterior voltou a ter convulsões. Espumava, tremia, murmurava incoerências. Muitos interpretaram isso como profecia, maldição, possessão, ou até um aviso divino. Um grupo de marinheiros totalmente descontrolado se aproximou de Colombo, desta vez sem hesitação. O líder deles disse: "Se não ver terra ao amanhecer, vamos virar o navio." Essa frase, curta, clara, quase pôs fim à expedição. Pinzon avançou imediatamente, encarando o grupo com um olhar duro, ameaçador. "Tentem virar o navio, e serão jogados ao mar." Houve silêncio. Silêncio mortal. Colombo sabia que estavam por um fio. Se amanhã chegasse e nada fosse visto, tudo acabaria ali, tudo, mas a natureza, tão silenciosa quanto cruel, enviou mais um sinal. Fraco, mas suficiente. Perto do fim da madrugada, quando o céu começava a clarear, o vento mudou novamente. Soprou quente e vindo de uma direção incomum do oeste-sudoeste. De lá, de onde acreditavam que havia terra. De la Cosa ergueu a cabeça, sentiu o vento e murmurou: "Isso não é vento de mar aberto. Isso vem de terra grande." Colombo ouviu. E seu olhar mudou. Ele sabia. Agora tinha certeza.
Um grupo de aves, grandes, escuras, barulhentas, sobrevoou a Santa Maria. Não eram aves de mar aberto. Não eram espécies que vivem longe do continente. As aves voavam rápido, decididas, em direção ao oeste. Os homens explodiram em lágrimas. Terra, 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 elas vão para casa. Onde a casa? A terra. E esta vez, ninguém duvidou. Nem Colombo, nem Pinzon, nem de la Cosa, nem Mumar. A tripulação aguardou, trêmula, o nascer do sol. Alguns homens rezavam, outros choravam. Outros permaneciam em silêncio com o olhar fixo no horizonte como sentinelas à beira da história. Colombo registrou apenas uma frase no diário daquela madrugada. Nunca estivemos tão próximos. A escuridão começava a ceder. O sol se preparava para romper. E o Atlântico, que tanto testara aqueles homens, parecia finalmente recuar. O dia estava prestes a nascer. E com ele, a resposta que mudaria tudo. A terra menos real ou imaginada menos aguardava atrás do horizonte, e em poucos instantes seria revelada.